Oi, gente querida, que bom estar aqui com vocês. Vocês têm sido muito carinhosos comigo, têm falado tanto, me encorajado tanto com as suas mensagens. Muito obrigado por tudo. Mas vamos começar aí falando do nosso apóstolo aqui, Judas Tadeu. Ele também é chamado por outros nomes, tá? É chamado por Judas, filho de Tiago, e por Lebaus, ou Lebeus, tá? Esses são os nomes que a gente encontra na história e também na própria Bíblia para Judas Tadeu. Vamos começar com algumas informações gerais. Lá em Lucas 6,16, a Bíblia diz assim: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então, esse Judas, filho de Tiago, é o Judas Tadeu. Ele foi listado como um dos 12 apóstolos lá em Mateus capítulo 10, versos 2 a 4. E também em Atos capítulo 1, versículo 13. O significado do aramaico, tá, de ambos os nomes, Tadeus e Lebeus, é o mesmo, significa amado, querido do coração. Como vocês são, né? Mas que nome lindo, né? Você receber um nome amado, querido do coração. Bom, gente, o nome Judas, por sua vez, ele deriva do hebraico Judá, tá? Significando louvor. Judas Tadeu é frequentemente confundido, algumas vezes com o irmão de Jesus, Judas, o que escreveu a epístola, com Judas Barsabás e com Judas Iscariotes. Você vê que tem um monte de Judas. Esse é um nome comum porque é o nome de Judá. Tá? E a gente sabe que os judeus todos são descendentes da tribo de Judá. Então, é um nome muito comum, principalmente na época do Novo Testamento, porque as tribos do norte já tinham sido dispersas e só sobrou a tribo de Judá e Benjamim. Bom, o que a gente pode tirar das Escrituras para descobrir a respeito da personalidade e do caráter dele? Não muita coisa, mas João capítulo 14... Versículo 22, João 14, 22, a Bíblia diz assim: Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-se a nós e não ao mundo? Ou seja, ele era uma pessoa curiosa, inquiridor. Quando Jesus disse que ele ia se manifestar aos discípulos, mas o mundo não ia entender, ele foi aquele que perguntou, mas como assim? Como assim o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? Ele não estava entendendo que isso era uma revelação espiritual, né? Então, através disso, a gente percebe que ele era uma pessoa curiosa e inquiridora. A gente sabe que ele teve alguns encontros com Jesus que são relatados nas Escrituras, tá? A menção da seleção dos 12 discípulos, lá em Mateus capítulo 10, versos 2 a 4... Ele foi enviado naquela missão, né, para pregar sobre o reino aos judeus, em que Jesus disse que eles deveriam curar os enfermos, os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. Está lá em Mateus capítulo 10, versos 5 até 8. Né? Ele perguntou a Jesus como ele se revelaria a eles e não ao mundo, né? 14, 22, esse texto que eu já mencionei. E ele também está presente ali na última ceia, em Mateus capítulo 26, versículo 20. Ele certamente não foi dos apóstolos o mais proeminente, né? Muita gente nem sabe, nem lembra dele, né, que ele existe. Mas certamente ele foi um homem escolhido por Jesus para fazer a diferença. Isso nos ensina, gente, a lição principal, que Jesus, ele revela o seu propósito não só para aquelas pessoas que vão estar à frente, que vão ser os primeiros, né? Muitas pessoas vão impactar vidas, mas não vão estar nos holofotes. Uma outra lição também que é importantíssima é que Jesus só revela as suas verdades para aqueles que são crentes nele e para aqueles que o seguem. Foi isso que ele ensinou para os apóstolos, os discípulos e até Judas. Falou assim, como assim vai se revelar para nós e não para o mundo? Porque é isso que Jesus faz. Ele não se revela para todo mundo, ele se revela para quem crê nele, para quem o busca, para quem se entrega para ele. E a história, nós temos alguns relatos, né? A história, alguns sugerem que Tadeu, ou Judas Tadeu,
pertencia, antes de ser chamado por Jesus, àquele grupo revolucionário chamado de Zelotes, que foi o grupo que fez uma revolução dos anos 66 até o ano 70 e que acabou precipitando a vinda, né, do general Tito e a destruição do templo e a expansão a dispersão de Jerusalém, do povo de Jerusalém. Alguns estudiosos acreditam que Judas Tadeu tenha escrito o livro lá na Epístola de Judas, lá no final da Bíblia, tá? Embora a grande maioria dos scholars, dos estudiosos, acredite que foi o irmão de Jesus, tá? Não o Judas Iscariotes. E por último lugar, Judas Tadeu, ele é visto até mesmo nas pinturas, né? Na arte, especialmente na arte clássica, antes da Renascença, né? O símbolo de Judas Tadeu, muito frequentemente, é um navio de ouro com velas de prata, com horizonte e um horizonte vermelho, como se tivesse, né, o sol se pondo aí, que é uma referência ao navio que ele tomou para suas muitas viagens missionárias. Gente, eu espero que você tenha gostado de saber essas coisas, esses detalhes, né, históricos e até mesmo psicológicos e espirituais da vida de Judas Tadeu. Estamos chegando ao fim, né, dessa série dos 12 apóstolos. Por favor, divida com todo mundo, compartilhe para que as pessoas também sejam abençoadas. Um beijo para você, Deus te abençoe, te amo em Jesus.